E fala galera, beleza? Eu sou o Gago, esse aqui é o quadro Como Funciona. O primeiro episódio desse quadro foi sobre mouse. Se você não viu, o primeiro link aqui da descrição é o Como Funciona o Mouse. Hoje o episódio é Como Funciona o Torrent, como você pode ter visto aí já no nome do episódio. Bem, só falar aqui um pouquinho que ontem eu gravei um vídeo com um gameplay de terror. Muita gente gostou, então se você não viu, quer dar uma risada, me ver tomando um susto e tal, dar uma gaguejada mais braba ainda, vai lá e dá uma olhada. Foi bem maneiro jogar aquele joguinho lá, beleza? Então, bora pro vídeo. Bem, pessoal, primeiro a gente tem que pensar que o nome Torrent serve para duas coisas. Muita gente chama o Torrent o arquivinho que você baixa para depois começar a baixar de fato o conteúdo, e também chama de torrent todo o conteúdo. Eu vou chamar aqui torrent o arquivinho .torrent, o arquivo que é aquele bem pequenininho que você baixa dos sites que você vai usar para depois baixar o conteúdo. O torrent é um exemplo de aplicação peer-to-peer. Eu vou falar um pouco mais sobre o que é uma aplicação peer-to-peer. Peer-to-peer que também é conhecido como P2P. Se você é um pouquinho mais velho aí, você vai lembrar de programas como LimeWire, Kazaa, Emule, Napster, que foi o primeiro programa de música. Então, todos esses programas que eu falei agora de baixar música são todos P2P, tudo peer-to-peer. Foi feita uma pesquisa aí, um levantamento, e descobriram que de 50% a 70% da internet, do tráfego da internet, é por arquivos peer-to-peer, ou por torrent, ou por outros tipos de arquivo peer-to-peer. Eu acho que essa pesquisa foi feita antes de ter o Netflix e o YouTube tão popularizado. Então, acho que com o Netflix e o YouTube isso deve ter baixado, já que as pessoas com certeza gastam muito mais banda assistindo esse tipo de coisa. Eu também vou falar aqui nesse programa sobre o que é o tracker, como é que é feita a mágica do torrent. Se você já baixou o torrent uma vez na sua vida, você já percebe que logo quando você começa a baixar, você já começa a fazer o upload também. Então, como é que isso funciona? Por que você faz o upload quando você está baixando? E de quem que você está baixando? Como é que o programa sabe quanto você já baixou? Enfim, a gente vai olhar isso tudo. Vou começar falando aí um pouco da história do torrent. Como eu falei, o torrent é uma aplicação P2P. Essas aplicações existem há muito tempo, ainda mais o conceito de peer-to-peer já existe há muito tempo. Ela ficou muito famosa quando teve a criação do Napster, que foi o primeiro programa de compartilhamento de música, e o Napster teve muito problema com o direito autoral. Esse problema existe até hoje. Muita gente usa torrent para baixar música, para baixar filme, para baixar série, um monte de coisa que é proibida quanto aos termos de propriedade intelectual e tal, de copyright, né? As pessoas não podem baixar. Só alguns casos em que os próprios produtores disponibilizam isso como com copyright livre. Aí sim você é permitido baixar. Vou explicar um pouco da necessidade aí do torrent. Por que as pessoas começaram a usar o torrent? Bem, basicamente é o seguinte. A internet normal, como é que funciona? Você tem um servidor, e todos os clientes, todas as pessoas que querem baixar, sei lá, você vai baixar um jogo, por exemplo, você vai lá na Steam e baixa o seu jogo que você comprou. Você vai estar acessando um servidor, você é um cliente, você vai acessar um servidor para baixar esse arquivo. Então imagina todo mundo baixando as coisas do mesmo servidor. Então o servidor vai ter que ter muita capacidade de banda, ele vai ter que suportar bastante tráfego, bastante processamento. Então isso tudo é muito, muito caro. Então, para uma empresa como a Steam, muito rica, isso é possível. Mas para sites muito menores, isso é quase impossível. O site acaba caindo, porque se o site viralizar e todo mundo baixar, vamos supor, por exemplo, na época que não existia YouTube, e os vídeos, por exemplo, do Mundo Canibal, você tinha que ir lá no Mundo Canibal e assistir os vídeos. Cara, esses malucos vão gastar muito dinheiro com um servidor, porque se todo mundo acessasse ao mesmo tempo o vídeo deles, eles iriam acabar caindo com o site, beleza? Então como é que funciona agora o peer-to-peer? Você baixa aquele .torrent e com isso você vai ter o chamado tracker. O tracker, ele é um servidor, tá? Que ele sabe exatamente quem baixou o que e em que ponto está. Sempre que você baixa um torrent, você inicia o download de um torrent, você vai chegar pro tracker e falar: tracker, eu comecei a baixar agora e me diz aí a lista de peers. Quando você baixa um torrent, você vê que o número de peers é muito importante. Quanto maior o número de peer, mais rápido você vai baixar um torrent. Por quê? Porque mais gente tem esse torrent, mais gente tem o conteúdo desse torrent na sua máquina conectada à internet. Então,
o tracker vai falar assim pra você, olha só, você tem 1000 peers disponíveis agora pra você baixar. Ele vai dar o endereço de cada um desses caras e vai falar o que você vai baixar de cada um desses caras. Vamos supor que o seu arquivo seja dividido em 500 partes bem menores, assim. Então, cada conteúdo de torrent é dividido em partes bem menores. Por quê? A ideia do torrent não é você acessar um servidor e baixar desse cara. A ideia do torrent é que você acesse milhares de pessoas e baixe um pouquinho de cada uma. Porque você vai baixar 20 KB por segundo de cada uma, mais ou menos. Então, se você somar tudo que você está baixando ao mesmo tempo, 20 KB de cada um, acaba sendo, sei lá, 2 megas por segundo, sei lá, até passa disso, passa 10 megas por segundo. Então, você vai baixar um pouquinho de cada um. E essa é a ideia, o tracker vai te falar qual parte você vai baixar de cada pessoa. Isso é muito importante. Vamos supor o seguinte, eu comecei a baixar agora, só tem um peer disponível. Aí o tracker virou pra mim e falou, Gago, você vai baixar a parte 10 primeiro. Aí, quando o terceiro cara for baixar, vão ter 2 peers, o cara que eu baixei e eu. Eu já vou ser um peer que já vai ter a parte 10 disponível. Então o tracker vai falar, tá, você baixa a parte 10 do Gago e baixa a parte 11 do outro cara, do cara 1. Então agora o cara 3 vai ter a parte 10 e a parte 11. E eu já vou ter baixado alguma outra parte. Quando chegar o cara 4, ele vai ter a parte 10 e a parte 11 do 3, vai ter a parte 10 e outra parte de mim, e vai ter a parte toda lá do 1. Então, entendeu a parada? São várias partes que os arquivos são divididos, cada pessoa vai baixando uma parte de outra pessoa, e quando você começa a baixar, você já passa a ser servidor. Então, qual é a ideia do peer-to-peer? O peer-to-peer é uma rede em que todo mundo é servidor e cliente sem privilégios. Então todo mundo é igual, beleza? Agora vamos ver o problema da segurança do peer-to-peer, a segurança do torrent. Como eu baixo um arquivo de outro cara, o tracker fala, cara, vai lá e baixa o arquivo do Gago. Quem não garante que eu não mudei esse arquivo para ser um vírus? É aí que entra a importância do ponto torrent e a importância do tracker. O ponto torrent vai dizer pro tracker um segredo, uma senha. E essa senha vai ser responsável por conversar com os outros peers, beleza? E os arquivos desses peers vão ter também uma senha. Então, se esse arquivo for modificado, é quase impossível de um cara conseguir saber qual é a senha certinha para falar pro tracker que aquele arquivo é o certo, beleza? Então, é assim que funciona. Basicamente, cada pessoa tem uma senha para falar com o tracker. Se esse arquivo for modificado, essa senha passa a não condizer com o que o tracker está esperando. Esse arquivo o tracker acaba ignorando esse cara. Esse cara não vai ser mais um peer para esse torrent que você está baixando. Agora, o que não garante que o arquivo que você está baixando já é um vírus, o arquivo original? Você foi lá, malandrão, foi baixar um filme pirateado e está baixando um vírus. Quem não garante que você está fazendo isso? Bem, aí é aí que entra você saber usar os sites de torrent. Se você usa o Pirate Bay, é o site que eu mais uso também para baixar algumas coisas que eu preciso, como, sei lá, como livro ou jogo que eu comprei que eu não quero, sei lá, que eu perdi o CD, tô só com a CD aqui e tal. Eu vou lá no Pirate Bay. E como é que funciona isso? Lá você vai procurar, e é muito importante que você só baixe de pessoas que tem uma caveirinha verde ou uma caveirinha rosa. Esses caras são pessoas que já são seguras, são pessoas que já são conceituadas, tem uma reputação grande ali dentro do site. E é muito importante também que você veja os comentários, que lá o pessoal vai falar se o cara é confiável ou não, se aquele arquivo funciona ou não, beleza? Então, quando você quiser baixar alguma coisa, lembrando que eu não apoio a pirataria, só baixe jogos se você tiver a cópia original do jogo comprada. Você já comprou isso alguma vez na vida, aí sim você baixa esse jogo, beleza? Então, você vai lá, procura o jogo, você vai ordenar por peer, vai lá em cima da lista, vai estar escrito peers. Clica ali que ele vai ordenar por peers, do maior pro menor. Você vai tentar baixar sempre o maior e vai baixar de quem tiver a caveirinha rosa ou verde, beleza? Bem, eu espero que você tenha entendido como é que funciona aí o torrent.
O Torrent ele é uma aplicação peer-to-peer, só com a diferença de que ele é todo automatizado e você consegue baixar com um link, que é o Magnet Link, ou com o ponto .torrent. Você não precisa conhecer a pessoa, você não precisa entrar no servidor enfim, o Torrent facilita muito essa vida. Então eu espero que você tenha gostado do programa aqui sobre Torrent. Lembrando que se você não viu sobre mouse, vai aqui no meu canal e vai lá ver o sobre mouse, que foi bem legal também. Os programas vão sempre sair às quartas-feiras. Hoje já tá de madrugada de uma quinta-feira, eu tive alguns problemas, mas é sempre às quartas-feiras. Eu trago também conteúdo do CSGO, também trago gameplay de outros jogos, gameplay de terror. Então acho que você vai gostar bastante. Se inscreve aqui no canal, dá um like, manda pro seu amigo, se ele quiser saber aí um pouquinho mais sobre tecnologia, manda lá pro seu amigo e se inscreve no canal, dá aquele like. Um abraço, valeu e fui!